Olá pessoal, aqui é a Cláudia da Movimento Mirim. No vídeo de hoje eu queria apresentar para vocês uma animação que se trata, na verdade, de uma avaliação a respeito do raciocínio moral. Essa avaliação foi proposta pelo psicólogo norte-americano Lawrence Kohlberg e eu queria muito que vocês observassem essa animação para que a gente conversasse depois, combinado? Então segue a animação aí para vocês. Pessoal, o Kohlberg era um psicólogo que apresentava uma série de dilemas morais para meninos entre 10 e 16 anos com o propósito de entender como que eles iam construindo o raciocínio moral. O dilema de Haynes é o mais famoso desses dilemas morais. O que eu quero propor para vocês hoje aqui é o seguinte: independente do Kohlberg apresentar esse tipo de avaliação para crianças entre 10 e 16 anos, eu queria sugerir para vocês que contassem essa história para uma criança na primeira infância. É muito interessante porque provavelmente o que vocês vão observar é uma construção do raciocínio do tipo ele não deve roubar. E aí você pergunta, mas por que ele não deve roubar? Porque é errado roubar. Então o que a gente observa é que a criança nessa idade, ela não para pensar sobre o motivo da regra. Uma vez que a regra foi colocada por um adulto, que ela entende que é uma autoridade, ela tende a obedecer. Então ela vai construir o raciocínio moral dela pautado nessa ideia. Se vocês apresentarem esse mesmo dilema para crianças na segunda infância, vocês vão observar uma confusão, um conflito. A criança vai ter muita dificuldade de apresentar uma solução. Na verdade, ela não vai entender se essa questão do roubo, ela pode ser justificada numa situação como essa, em que a vida de uma pessoa está em risco. Então vocês vão observar um conflito e muita dificuldade para tomar uma decisão a respeito do que seria correto realizar nessa situação. Se vocês forem propor esse tipo de dilema para adolescentes, é bem possível que após uma certa reflexão, um conflito, enfim, que de fato eles cheguem a alguma conclusão. Então, possivelmente, a conclusão favorável ao roubo é que, olha, não é correto roubar, porém, numa situação como essa, não existiu uma outra alternativa. A vida, na verdade, ela é um valor que supera essa questão do roubo.
Pode acontecer de outros adolescentes optarem por não, ele não deveria roubar, mas fiquem atentos à questão da justificativa. É possível que apareça questões do tipo: se ele roubar, esse remédio que poderia atender várias pessoas vai atender somente a esposa dele. Então, observem como toda a construção desse raciocínio moral, ela vai passando por essa capacidade que a criança vai, que o adolescente vai adquirindo de relativizar. Então, relativizar as regras. Para a criança pequena, as regras estão postas e elas devem ser seguidas. Ela não vai buscar a contextualização dessas regras. Em seguida, a segunda infância, vai acontecer um conflito. Então, por essa urgência de entender para que de fato as regras servem, é muito comum que a gente observe em aula uma série de conflitos. Mesmo quando as crianças vencem os jogos, elas contextualizam, elas buscam essa contextualização das regras e elas falam que é injusto, que você está roubando, alguma coisa do tipo. Justamente nessa busca, nesse conflito interno delas, por essa busca pela contextualização. Os adolescentes não, eles já vão aprender que sim, as regras devem ser seguidas, mas que a gente pode alterar essas regras desde que a gente caminhe a favor desses ideais aí de justiça ou de equidade. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. A gente vai então conversando ao longo desses vídeos aqui da Movimento Mirim a respeito de questões que dizem respeito a desenvolvimento infantil, aprendizagem motora, desenvolvimento motor. Vão enviando aqui pra gente comentários, compartilhem os vídeos para que a gente consiga fazer desse espaço um espaço bacana para troca de conteúdo, combinado? Até o próximo vídeo então!